Começou? Ainda não. Aí. Ó, começou a gravar. Boa aula aí para vocês. Obrigada. Bom, gente, eu sou a Camila. Vou falar com vocês hoje sobre física. Vocês estão me ouvindo bem? Gente, se vocês não estiverem me ouvindo ou na hora de compartilhar uma tela, se vocês não estiverem vendo, me avisa, tá? Que sou um pouco amadora nessa plataforma ainda. Mas vamos lá. Vou falar um pouco sobre a física. A física, ela faz parte da parte do Enem, nas ciências da natureza e suas tecnologias, né? Nessa área de conhecimento. E, bom, vocês estão aí? Queria dar um oizinho para vocês estão me ouvindo bem? É Heloísa, Agatha e Vinícius? Isso. Bom, ó, só para a gente começar, eu deixei na caixinha aí do chat o meu e-mail para envio de dúvidas, qualquer questão sobre a aula de hoje. E se vocês tiverem dúvidas durante essa apresentação, liga o microfone, me chama ou manda no chat, tá? Estou com outro aparelho aqui, eu consigo ver no chat durante a apresentação também. Depois da aula, o Vinícius vai... Oi? Envia o e-mail de novo, porque o Vinícius entrou depois, aí não aparece no chat dele. Ah, tá. Peraí que eu já vou enviar, então. Aí depois da aula, eu vou pedir para o Vinícius enviar para vocês os slides e a lista de exercícios que a gente vai fazer hoje, tá certo? Bom, para a gente começar, a física ela está dentro dessa área de conhecimento que é as ciências da natureza. No Enem, essa grande área ela é composta por 45 questões na hora da prova. Não tem um tanto certo de questões de física, de química e matemática, que são as componentes curriculares dessa área de conhecimento, que é a ciência da natureza. Então, assim, hoje o Enem ele tem uma pegada um pouco diferente do que era antes, não tem algumas questões especificamente de uma matéria ou de outra, usa bastante interdisciplinaridade. Tem matérias que vão envolver biologia, vão envolver química, ou até mesmo outras áreas de conhecimento, mas com o foco nesse dia nessa área das ciências da natureza. Estatisticamente falando, vocês podem até pesquisar depois. Nós vamos ter duas aulas. Essa primeira aula vai ser a de ótica e a segunda aula vai ser sobre ondas. Essas duas aulas em conjunto, se vocês olharem nas estatísticas das últimas provas do Enem, ela está lá no segundo lugar das questões mais pedidas. Em primeiro lugar está a parte que relaciona as leis de Newton, a parte de energia, de força, que é uma parte que depende bastante de cálculos matemáticos, além do conhecimento de física. Mas essa aula de hoje e a próxima aula nossa, que será de ondas, ela tem uma parte matemática também, mas tem uma parte também mais interpretativa, mais de conteúdo mesmo, tá certo? Ah, peraí. Matemática é separada. Ah, eu falei matemática? Ah, desculpa, a matéria das ciências da natureza é física, química e biologia. Tá, desculpa se falei matemática aí no meio. Matemática realmente é separada com 45 questões. Bom, vamos lá. Eu vou começar com vocês a compartilhar a minha tela da nossa aula de hoje. Vamos lá. Só um minutinho que está abrindo. Bom, como eu falei para vocês, a gente vai falar hoje sobre ótica e o que estuda a ótica. É claro que é uma aula inicial, tem outras questões sobre esse assunto, mas a gente vai dar uma boa introdução, a gente vai conseguir desenvolver bem o assunto de hoje. O meu nome é Camila e como eu falei para vocês, caso tenha dúvida, vocês mandem no chat. Deixa eu ver aqui. Tá.
Então, vamos lá. Bom, o que é a ótica? A ótica... Vocês estão visualizando os slides? Ah, estou vendo aqui. Então, sim. A ótica é uma parte da física que ela estuda tudo relacionado com a luz. Tanto a sua natureza, quanto o seu comportamento, os fenômenos que envolvem a luz. Bom, nessa primeira imagem, a gente consegue ver que é um quarto que está fechado com uma janela. E essa janela, ela tem algumas frestas. Nessas frestas, a gente consegue ver a entrada de raios luminosos de fora desse ambiente. E nesse caso aqui, a gente vê um farol. Vocês sabem para que é usado um farol desse tipo aí? Bom, para quem não sabe, o farol na navegação ele é usado para orientar as pessoas, os marinheiros, o pessoal que faz a navegação. Nesse caso aqui, a gente tem uma fonte. O que é uma fonte? É o que traz essa luz. A gente vai falar um pouquinho melhor sobre esse tipo de fonte, mas no farol ele tem essa intenção de mostrar para os marinheiros, mostrar para os navegantes um caminho a ser perseguido. Tem um farol que ele é bem famoso, que é o farol da Barra, que fica lá em Salvador. Não sei se vocês já ouviram falar. Bom, esses fenômenos que envolvem a ótica, dá para a gente tentar perceber o caminho que essa luz percorre. Olhando essa primeira imagem, a gente consegue perceber um caminho. Bom, como assim um caminho, Camila? A gente consegue pelo menos perceber que ela está de fora para dentro desse móvel, desse cômodo. E a gente vai ver que através do comportamento da luz, de como que ela percorre, de todos os seus fenômenos, que a gente consegue entender melhor sobre esse tipo de evento dentro da física e dentro do nosso dia a dia também. Bom, aí a gente tem como se fosse uma mata mais fechada e a luz do sol que está passando entre as folhas. Vocês conseguem visualizar que dá para a gente ver o caminho que essa luz percorre? Que ela entra entre as copas das árvores e incide lá no chão? Então, a luz tem realmente esse comportamento de ser possível observar o caminho que essa luz percorre. E esse caminho que a gente vai falar um pouquinho agora. Bom, a ótica, ela se divide em 3 momentos. A ótica física, que considera a natureza, de onde vem essa luz, do que ela é composta, para que ela serve. A gente vai falar na próxima aula sobre ondas, mas hoje a gente vai dar uma pequena introdução, porque a luz é um tipo de onda. No outro caso, temos a ótica geométrica, que depois que a gente estudou a luz pela natureza e seu comportamento, a ótica geométrica vai falar como que esse comportamento age na incidência, como que a gente consegue visualizar isso, por que eu enxergo uma cor, não enxergo outra, por que a luz ela consegue ultrapassar tantos caminhos. E o último tema é uma ótica fisiológica. Quando a gente fala fisiológica, a gente tem os fenômenos vinculados com a nossa visão, desde problemas como miopia, astigmatismo, e como a gente corrige através de lentes, de óculos, esse tipo de coisa, tá? Bom, como eu falei para vocês, a luz é uma onda. Mas como assim? O que é uma onda, Camila? A onda é só essa onda aí, a onda do mar, a onda que a gente consegue ver lá na hora que a gente vai visitar na praia, nos oceanos? Bom, a onda, a palavra onda, ela é qualquer perturbação que a gente consiga ver num determinado espaço e no tempo. Então, a luz é um tipo de onda. Na próxima aula, a gente vai falar especificamente de ondas e do seu comportamento. Um desses tipos de ondas é a luz, que nós estamos falando hoje. A luz, ela é uma onda eletromagnética, que eu vou explicar para vocês o que é eletromagnética.
tridimensional. Como assim tridimensional? Ela ocupa todas as dimensões. Quando a gente abre uma porta ou quando a gente acende a luz de um quarto, vocês concordam que a luz ela ocupa todos os espaços possíveis que ela consegue? Ela ocupa as 3 dimensões, ela não ocupa só um plano, ela ocupa todo o espaço, por isso que ela é chamada de tridimensional. E transversal é o que a gente vai falar, o tipo de onda transversal na próxima aula. Bom, antes disso, vamos falar por que a onda da luz ela é considerada eletromagnética. Para a gente falar de luz, nós temos dois comportamentos. Para a gente falar de ondas, nós temos dois comportamentos. As ondas eletromagnéticas e as ondas mecânicas. São duas classificações das ondas. Para a gente falar de onda eletromagnética, antes a gente precisa falar de ondas mecânicas. As ondas mecânicas, elas precisam de um meio para se propagar. Elas precisam de alguma coisa para que elas consigam se propagar. E o exemplo mais clássico das ondas eletromagnéticas, das ondas mecânicas, desculpa, é o som. O som, ele precisa de um meio para se propagar. Por que ele precisa de um meio para se propagar? Ele só se propaga quando tem uma questão que chama vibração. Vocês já ouviram falar sobre vibração? Quando a gente fala, tenta falar perto de um caderno, de um papel, de alguma coisa aí, a gente sente o movimento, essa vibração. Então, por conta dessa vibração que a gente consegue escutar, a gente consegue ser o receptor dessa onda, que é a onda do som. Aí, se vocês derem uma olhadinha no desenho, a gente tem uma fonte. Essa fonte de som é a sirene. Essa sirene, ela solta essa onda mecânica que é o som, e por conta das coisas que tem no meio que a gente consegue escutar. Esse menininho aqui, ele tá fora da água, né? Ele tá no ar. Por que ele consegue escutar? Porque no ar tem partículas, tem um conjunto de gases, tem várias coisas que proporcionam a vibração e através dessa vibração consegue transmitir o som para que ele escute. Da mesma maneira, o menininho que está embaixo da água, ele também consegue escutar. Não só ele, né? Como alguns animais que vivem lá na água também conseguem escutar. Por quê? Porque ele tem onde propagar. Ele não propaga por vibração, a água vibra, por isso que ele escuta. Já esse astronauta, ele não consegue ouvir. Por quê? Como a gente fala na física, tudo que é no espaço, fora do nosso planeta Terra, a gente chama de vácuo. O que é vácuo, Camila? Vácuo é a ausência completa de nada, não tem nada. A definição de vácuo, se vocês olharem na internet, vai falar absolutamente vazio, não tem nada. Se não tem nada, então não tem vibração. Se não tem vibração, o som não consegue se propagar. Então, esse é um exemplo de ondas mecânicas, que o som é o principal exemplo dele. Agora, as ondas eletromagnéticas, elas não precisam de nenhum meio de propagação. Bom, se elas não precisam de nenhum meio de propagação, elas conseguem ser transmitidas, elas conseguem ser visualizadas em qualquer lugar. Aqui a gente tem a fonte, que é o Sol, que está transmitindo raios de luz, e esses raios de luz a gente consegue ver em qualquer lugar, tanto no espaço quanto da água. A gente já consegue, pensa, a gente consegue iluminar uma piscina, a gente consegue iluminar o fundo do mar e a gente consegue ver a luz em qualquer espaço que nós estejamos. Então, a luz, como ela não precisa de nenhum meio para se propagar, ela é chamada de uma onda eletromagnética. Eu vou mostrar para vocês um vídeo para a gente tentar achar alguma contradição nesse vídeo. Deixa eu ver.
Peraí, gente, tá devagarinho aqui. Vocês estão conseguindo ver? Ah, tá. Agora carregou. Vamos tentar pensar no que a gente estava falando sobre luz e som e propagação no vácuo. Cumpro os meus. Vinícius, você consegue escutar isso aqui? Acho que eu devo devolvê-lo à sua tripulação. Vocês estão conseguindo escutar o vídeo? Um pouquinho, tá? Um pouquinho baixo. Ô, cara, fala batata que ninguém sabe que meu nome é Vinícius, tá? Aí confunde com outro Vinícius aí. Ah, tá. Desculpa. Batata. Vê se consegue escutar o vídeo. Pode soltar aí. Dá para ouvir. O navio não deve naufragar sem o seu capitão. Está travando phasers em nossa posição. Escudos em 6%! Os torpedos. Quanto tempo, tenente? 12 segundos, senhor. Tripulação da Enterprise, prepare-se para uma detonação próxima. O que ele está falando? Que detonação? Ele armou os tais torpedos. Pessoal, vou parar a apresentação aqui só para ouvir vocês. Qual que é a contradição desse caso, desse vídeo, desse filme, de todos os filmes que são guerras no espaço? Estão aí? Alô? Estão me ouvindo? Bom, a grande contradição desse vídeo que a gente acabou de assistir é que essa guerra no espaço, será que a gente conseguiria ouvir essas bombas, essas explosões, essas coisas? Bom, lembra que a gente falou que o som é uma onda mecânica, precisa de um meio de propagação. Agora, se é uma onda mecânica, será que no espaço a gente conseguiria ouvir esse som da guerra? Não conseguiria. E as luzes das bombas, do Sol ou das estrelas, nós conseguiríamos enxergar? Conseguiríamos sim, porque a luz é uma onda eletromagnética e ela tem propagação no espaço também. Agora, a grande contradição daquele vídeo é realmente o som. O som não se propaga no espaço. Mas já pensou que chato seria a gente assistir um filme de Guerra nas Estrelas sem o som da luta, da guerra? Seria muito estranho, né? Bom, então vamos continuar. Agora a gente vai falar sobre as fontes de luz. Bom, o que é fonte de luz? Fonte é tudo que a gente consegue ver. Como assim tudo que eu consigo ver? Se eu olho no espelho, se eu consigo enxergar no espelho, será que é uma fonte de luz? Se eu olho uma luz, uma lâmpada acesa, é uma fonte de luz? Tudo que a gente consegue ver, a gente chama de fonte de luz. Só que essa fonte, ela tem duas classificações. Ela pode ser uma fonte de luz primária, aquela que tem luz própria, que ela produz uma luz. Aqui, no caso, a gente tem o Sol. O Sol é o clássico da luz própria, né? Ele emite a luz. A gente tem as estrelas também, que emitem a luz. Aqui um exemplo que eu coloquei para vocês. Um fósforo queimando. Ele também é um emissor de luz. E uma lâmpada acesa. Então, vamos pensar assim. É quem produz a luz, quem consegue emitir essa luz. E se essa lâmpada tivesse apagada?
E quando o fósforo acaba o fogo, será que ele continua sendo uma fonte de luz? Quando a luz apaga ou o fósforo também acaba o fogo, ele passa a ser um outro tipo de luz, que é uma luz secundária. A fonte de luz secundária significa que ele não tem luz própria, mas ele consegue transmitir essa luz própria através de um evento que chama reflexão da luz. A gente só consegue enxergar tudo que reflete. Então, a Lua, por exemplo, ela não tem luz própria, mas ela consegue refletir a luz. Como ela reflete e a gente consegue enxergar essa luz, ela é chamada de uma fonte de luz secundária. Um outro exemplo, como a gente havia falado, é a luz apagada, né? Uma lâmpada dessas incandescentes aí apagada, também é uma fonte de luz secundária, porque ela não está produzindo, mas como eu consigo enxergá-la, ela é uma fonte de luz secundária. E aí tem o vira-lata caramelo, que a gente consegue enxergar também, e eu só coloquei aí porque eu queria que ele estivesse na nota de 200, mas infelizmente não foi possível, né? Muito lindinho. Bom, continuando. A gente tem os meios luminosos. Como assim meios luminosos? A gente está falando de luz. Quando a gente fala de luz, ela tenta se propagar de qualquer maneira. Pensa numa pequena frestinha de uma porta. A gente consegue, com uma pequena frestinha, dar uma iluminada, não completa, mas a luz ela tenta passar de qualquer jeito. E essa passagem, ela vai depender do que a gente vai proporcionar para ela. Se a gente tem um meio que é transparente, essa luz ela vai ter uma passagem total. Eu coloquei aí o exemplo do copo como um meio transparente, um copo com água. A gente consegue ver que a luz passa através dele. A gente tem outro exemplo, pode dar um exemplo, uma janela, ou os óculos também, que são transparentes. É claro que o óculos tem uma correção, mas não vem ao caso nesse momento, vai vir no próximo. A gente tem o caso dos translúcidos, que permitem a passagem parcial da luz, poderia ser uma água um pouco suja, ou até esse outro exemplo que eu vou dar para vocês aí, de um insufilme de carro, que o insufilme do carro, a intenção dele é justamente tornar o vidro, que é um meio transparente, em translúcido, porque a luz não vai passar completamente através desse vidro. E o meio opaco, que não permite a passagem de luz de jeito nenhum. Um exemplo que eu vou dar para vocês é dessas cortinas. Já viram falar nas cortinas blackout? As cortinas blackout, elas têm a intenção de impedir a entrada de luz por completo. Quando a gente tem uma janela e ela está fechada, por mais que ela esteja fechada, tem algumas pequenas frestas que permitem a passagem de luz. Mas quando a gente coloca essa cortina aí blackout, ela acaba vedando toda essa passagem e aí os raios de luz não ultrapassam por ela. Ainda falando sobre esses raios de luz, para a gente conseguir compreender melhor, a gente tem uma forma representativa de cada raio de luz. E como que é essa forma representativa? É assim, é uma reta orientada. Como assim orientada? Ela tem uma direção. Tanto que ela tem uma direção, que ela tem um sentido. Se a gente for olhar essa reta aqui, ela tem uma direção e um sentido. O sentido dela é o sentido horizontal, concordam? Esse sentido poderia estar na vertical, na transversal, qualquer outro, mas tem que ser uma reta. E qual que é a orientação dessa reta? Qual que é a direção? Nesse caso aqui, é orientada da esquerda para a direita, certo? Pode ser que aqui deste lado tenha uma fonte de luz, alguma coisa que produz uma luz, e esse raio de luz, ele está seguindo uma direção, ele percorre através dessa direção, ou pode ser que ele seja refletido, que também é um fenômeno da luz. E aí eu tenho alguns exemplos de feixe de luz. O que é o feixe de luz? Nada mais é que um conjunto de vários raios de luz. Esse conjunto, ele pode ser
convergente. O que converge, ele manda para somente um ponto, como nesse exemplo aqui, tem os 5 raios de luz, que através desse desenho aqui, que é uma lente corretora, que ele foca nesse ponto. Quando tem esse foco, ela é convergente. Aqui a gente tem um exemplo de luz divergente, um sinal de trânsito que a luz não tem um foco específico. Um outro exemplo que a gente poderia dar é uma luz dentro de um quarto, que ela não tem um foco, ela percorre todas as direções dentro desse cômodo. E tem o cilindro. Esse cilindro aqui é um exemplo dos shows, que tem aquelas luzes direcionadas, que quer focar no artista. O foco não é um ponto, é um espaço determinado. E nesse caso, ele está sendo determinado por esse cilindro. Bom, os raios de luz, eles têm uma questão que chama os comportamentos de cada raio, que é o princípio do raio luminoso. O primeiro princípio que a gente vai abordar aqui na aula de hoje é a independência desses raios luminosos. Como assim, independência desses raios luminosos? Aqui, vamos pensar que nós temos esses 4 holofotes, né, focados aqui no chão, tem esses 2 laranjas e um azul, e que a trajetória deles, a gente tinha falado que os raios de luz, eles têm direção e sentido, não tem? Essa direção aqui, tá vendo? Tá apontando para um lugar específico, percorre uma reta, o raio de luz. E o que é esse princípio da independência dos raios de luz? Significa que, mesmo eu tendo um raio de luz aqui no caso azul e outro, aqui no caso azul e outro laranja, significa que esses feixes de luz, que esses raios de luz, eles são independentes. Não é porque eles interceptam nesse ponto, ou seja, que eles se encontram nesse ponto, que ele deixa de percorrer a sua trajetória. Ele continua percorrendo a sua trajetória, mesmo sendo interceptado, mesmo sendo segmentado, né, pelo outro raio de luz. Eles são independentes, continuam a trajetória mesmo que cruzem com o outro. O segundo princípio é a propagação retilínea da luz. Quando a gente usa uma lanterna, a gente usa a lanterna com o objetivo de focar num ponto específico, de focar num lugar só. Então, esse princípio, ele fala que a luz, ela realmente, ela percorre uma trajetória retilínea, ela procura uma linha reta. Quando vocês já viram aqueles laser que o professor usa para apontar no slide, aquele vermelhinho? Aquilo, se você apagar a luz de um cômodo e usá-lo, vocês vão conseguir ver perfeitamente a trajetória reta que ele percorre. Então, quando fala assim, o meio é transparente e homogêneo, significa que quando a gente está no mesmo meio, que ele não tem mudanças de meio, por exemplo, quando eu estou só aqui no ar, não estou falando do ar indo para a água, que a gente tem um meio com somente ele é transparente, essa luz ela consegue se propagar em linha reta. E o outro caso é a reversibilidade dos raios de luz. O que significa essa reversibilidade? Eu vou ler para vocês, mas eu vou explicar com outras palavras também depois. Ó. Se um raio luminoso se propaga em uma direção e um sentido arbitrário, outro raio poderá propagar-se na mesma direção, só que sentidos contrários. O que significa? Um raio de luz, ele pode percorrer a mesma direção, só que com sentidos contrários também. Aquele exemplo que eu dei para vocês lá atrás, desse raio de luz, ele está se propagando na direção horizontal, mas no sentido da esquerda para a direita. Aquele princípio fala que ele pode, além de se propagar na mesma direção, ele pode ter sentidos opostos. Olha esse exemplo aí da foto. Quando a gente está num carro, o carro consegue observar o veículo que está vindo ali pelo retrovisor. E da mesma maneira,
a pessoa que está no retrovisor consegue olhar o motorista. Por mais que seja pequenininho ali o retrovisor, ele também consegue olhar. Então, esse princípio é o que a gente chama de reversibilidade dos raios luminosos. Deixa eu ver se tem alguma pergunta, que eu não estou conseguindo ver no celular. Não, vamos continuar. Bom, a gente falou... só para a gente voltar um pouquinho naquelas fonte de luz primária e secundária, eu vou compartilhar com vocês a tela da nossa lista de exercícios. A lista de exercícios, ela tem, deixa eu ver quantos exercícios. No total, 17 exercícios. Alguns a gente vai fazer juntos agora. Na apresentação, vou compartilhar com vocês. Eu quero que vocês respondam comigo, hein? Quem tiver no chat ou no microfone, vamos tentar responder junto algumas perguntas. Vamos no exercício 9. Vou aumentar aí para todo mundo conseguir ler. Bom, vamos lá. Exercício 9. Uma lâmpada apagada não pode ser vista no escuro, por quê? Por que ela não pode ser vista no escuro? Ela não é uma fonte de luz primária, mesmo quando acesa? Ela é uma fonte de luz, ela é uma fonte secundária de luz? Ela é uma fonte primária de luz? O meio não é transparente. Qual dessas alternativas vocês acham que enquadra melhor nessa questão? A lâmpada apagada não pode ser vista no escuro. Por que ela não pode ser vista no escuro? Ela não é uma fonte de luz primária, mesmo quando acesa. Ela é uma fonte de luz secundária. Ela é uma fonte primária de luz, ou o meio não é transparente? O que vocês acham? Hello, vocês estão aí? Pode ligar o microfone, quem quiser falar, colocar a resposta, ou escrever no chat também. Bom. Vocês estão tímidos? Bom, vou ajudá-los. Uma lâmpada de luz apagada. A principal palavra desse enunciado é essa palavra apagada. A lâmpada, ela é uma fonte de luz primária quando ela está acesa, certo? Então, vamos lá. Alternativa... Alternativa A. Ela não é uma fonte de luz primária, mesmo quando acesa. Tá errada, porque quando acesa, ela é sim a primária. Item B. Ela é uma fonte secundária de luz? Quando está apagada, verdade. Ela é uma fonte primária de luz? Quando ela está apagada, ela não é uma fonte primária. O meio não é transparente? Não é por isso que a gente não enxerga ela. Então, a alternativa correta é a alternativa B, porque quando a luz está apagada, ela é uma fonte de luz secundária. E se está no escuro, ela não emite luz. Por isso que a gente não consegue enxergar. Se ela estivesse acesa, seria uma fonte de luz primária e enxergaríamos ela no escuro. Ah, mas Camila, você falou que a fonte de luz, quando ela é secundária, ela dá para ser vista. Ela dá para ser vista desde que incida uma luz nela e ela consiga refletir essa luz.
só que nesse caso está no escuro, então ela não, por isso que a gente não consegue ver ela. Mas, como fala da luz apagada, ela é uma fonte secundária de luz, alternativa B. O exercício 10 fala o seguinte: dentre as alternativas, escolha a que contém apenas fontes primárias de luz. Vamos lá, item A. Pilha de lanterna, sol e fósforo. Sol, lua e lâmpada elétrica. Lâmpada elétrica, fósforo e sol. Sol, lâmpada acesa e estrelas. Qual item que contém somente fontes primárias? Por que não é o primeiro? Bom, eu já excluiria só pelo fósforo, porque o fósforo, ele tem duas questões. Se o fósforo ele está riscado com fogo ou não. Porque se o fósforo está aceso, ele é primário. Se o fósforo está apagado, ele é fonte de luz secundária. Como não fala nada, não posso definir qual das duas é. O que vale é a mesma questão para C, né, que tem o fósforo também, e a B e a C tem a lâmpada elétrica. A lâmpada elétrica é a mesma coisa. Ela depende de eletricidade. Ela só vai ser uma fonte de luz primária se ela estiver ligada. Aí só fala lâmpada elétrica. Não sei se ela está ligada ou desligada. Então, eu não consigo definir se ela é uma fonte de luz primária ou secundária. Não, a resposta certa é a D. Porque o Sol ele tem luz própria. Então, ele é uma fonte primária. A lâmpada acesa, olha a palavrinha-chave aí, acesa, ela está ligada. Se ela está acesa, então sim, ela é uma fonte primária. E as estrelas, que também emitem luz, elas são consideradas fontes primárias. Então, a alternativa correta é a alternativa D. Vamos voltar para os slides agora. Bom, a gente falou, só para a gente relembrar aqui, tá? Dos princípios dos raios luminosos. A gente tem a independência dos raios luminosos, que é que cada um consegue seguir a sua trajetória, mesmo se eles se cruzam ou se interceptam. Da propagação retilínea da luz, que se tiver num meio transparente e homogêneo, ela consegue ser transmitida em uma linha reta, e o da reversibilidade da luz, que ela pode ser na mesma direção, mas ter sentidos opostos, sentidos diferentes. Com esses três princípios, a gente consegue fazer mais um exercício. A gente vai fazer o exercício 5. Deixa eu compartilhar com vocês. Exercício 5. A luz se propaga em linha curva? Já está errada. Somente no ar? A luz só se propaga no ar? Não, ela se propaga em outros meios também. Ela se propaga na água, ela se propaga em qualquer outro meio. A luz se propaga só em um só sentido? Não, ela se propaga em outros sentidos também. A luz se propaga em linha reta? Sim, a alternativa correta é a alternativa D. Agora tem um outro exercício que nós vamos fazer juntos também. Bom, vamos fazer esse 15. Associe corretamente os princípios da ótica geométrica com suas respectivas definições
constantes abaixo. Aqueles exercícios de fazer associação. Então, vamos lá. O primeiro fala princípio da propagação retilínea da luz. O segundo, princípio da independência dos raios. E o terceiro, princípio da reversibilidade dos raios luminosos. Então, a gente vai ter que associar esses três com esses itens abaixo. Então, vamos ver o primeiro. No meio homogêneo, a luz se propaga em linha reta. Bom, é o princípio da propagação retilínea da luz. Então, esse primeiro vai ser este daqui, o 1. Então, já dá até para excluir a alternativa B e C, porque as únicas que tem 1 na primeira posição é a A e a D. Vamos para o próximo. A trajetória ou caminho de um raio não depende do sentido de propagação. E agora? A trajetória ou caminho de um raio não dependem do sentido de propagação. Então, vamos ler o outro, que o outro acho que vai ficar bem mais claro e depois a gente volta para tentar entender esse. Os raios de luz se propagam independentemente dos demais. Ó, aqui não precisava nem saber os princípios, porque a palavra independentemente, ela combina com independência. Então, este último aqui dos raios se propagam independentemente tem a ver com o princípio da independência dos raios luminosos. Então, a última é a 2. Se a última é a 2, a alternativa correta é a alternativa D. Por que a segunda ela fala sobre a reversibilidade dos raios de luz? Vamos ler ela novamente. A trajetória ou o caminho de um raio de luz não depende do sentido de propagação. Ela tem sentido, mas não depende dele. Se eu olho para o meu colega pelo retrovisor, ele também consegue me olhar no retrovisor. Isso significa a reversibilidade. Eu consigo olhar para uma mesma direção e ele consegue me ver pela mesma direção, só que em sentidos contrários. Então, essa segunda aqui fala um pouco mais desse sentido da reversibilidade dos raios de luz. Bom, vamos voltar lá para a apresentação. Bom, agora falando da luz propriamente dita, a luz ela pode ser uma luz composta por várias cores, ou ela pode ser, até está escrito errado aqui, de todas as cores. Ou ela pode ser uma luz com uma única cor. A luz que ela é composta por diversas cores, ela é chamada de luz policromática. E a luz que tem somente uma cor, ela é chamada de luz monocromática. A luz, ela é definida pela frequência. Lembra que eu falei para vocês que a luz é uma onda? Toda onda tem uma frequência de repetição, que é o que a gente vai ver na próxima aula nossa, que é sobre ondas. Quando a gente tem uma luz que tem uma única frequência, significa que ela tem uma única cor. Quando ela tem diversas frequências, ela tem várias cores. O exemplo de uma luz que ela é policromática é a luz branca. É até estranho falar isso, mas a luz branca, ela é uma composição de todas as cores. Por isso que a luz que nós usamos para iluminar a nossa casa, para iluminar quase tudo que a gente tem, é a luz branca. Se a gente colocar, por exemplo, numa sala, uma luz amarela, a gente só vai enxergar amarelo. Então, por isso que a gente coloca na sala ou em qualquer lugar uma luz branca. Por que a luz branca? Porque a luz branca é a composição de todas as outras. Então, se eu ilumino esse nosso cômodo com a luz branca, eu consigo enxergar tudo das cores, cada um com a sua respectiva cor. Mas como que a gente consegue, Camila, enxergar que a parede é branca, que a camiseta é vermelha,
que o céu é azul? Como que a gente consegue fazer definição de cores se a luz que está iluminando tudo é uma luz branca? Então, aí que a gente vai começar a entender um pouco sobre as cores. Quando a gente ilumina um objeto com a luz branca, enxergamos a cor azul nesse objeto, significa que esse objeto ele absorveu todas as cores da composição da luz branca, só que ele não conseguiu absorver a azul. Essa azul, em vez de absorver, ele vai refletir. Por que a gente consegue enxergar os Smurfs azul? Porque quando incide uma luz branca nos Smurfs, os Smurfs eles absorvem todas as outras cores que compõem a luz branca, vermelho, amarelo, verde, e ele não conseguiu absorver azul, então ele reflete. Então, resumindo, a gente só consegue enxergar as cores quando esse objeto não consegue absorvê-las. Então, por que eu tô conseguindo enxergar essa parte aqui, única frequência em vermelho? Porque essa parte, ela está absorvendo as outras cores e refletindo a luz vermelha. Olha aqui o espectro de cor. Essa luz aqui pode não parecer, mas é uma luz branca, com frequências diferentes. A gente tem frequência rosa, amarelo, preto, azul, verde. E esse objeto é azul. Tá vendo que todas as cores ele está absorvendo, menos a azul. A azul, como ele não absorve, ele reflete. Lembra que a gente só consegue observar um objeto se ele reflete? Então, é esse caso. Ele refletiu a luz azul, então eu consigo observar esse objeto. Ah, mas Camila, mas sempre ele vai refletir alguma cor? Será que a luz vai sempre se comportar assim? Sempre vai refletir? A gente vai falar um pouquinho agora sobre o comportamento dessas luzes. Bom, como a gente está falando essa questão de refletir a luz, a gente vai falar do principal fenômeno da luz, que é a reflexão. A reflexão, ela acontece quando o raio de luz ele não consegue passar de um meio para o outro, ele volta para a gente enxergar. Essa reflexão, ela pode ser total, parcial, ou ela não acontecer. No caso desse gatinho que está se olhando no espelho, ele está se olhando no espelho porque essa superfície, ela é o que a gente chama de superfície polida. Por que a gente fala, eu vou polir o carro, deixar ele bem limpinho, a ponto de transformar ele num espelho, porque eu quero me ver através dele. Porque a superfície polida, ela consegue refletir todos os raios que incidem sobre ela. Por isso que a gente consegue ver a nossa imagem no espelho, porque o raio de luz, ele reflete e a gente consegue ver tudo através dele. É sempre que ele vai refletir? Será que tem casos que ele vai refletir parcialmente e parte dele vai absorver? Terão casos assim também. Vamos ver o próximo. O próximo é o refração da luz. Esse fenômeno significa que o raio de luz ele vai passar de um meio para outro. Como assim de um meio para outro? Se vocês observarem aqui, a gente tem um copo sem água e um copo com água. Nesse copo sem água, ele está totalmente preenchido pelo ar, pelo mesmo ar que está no ambiente. Então, se eu tenho um raio de luz que ele vai passar para dentro desse copo, esse meio ele é transparente, ele vai conseguir passar tranquilamente. Agora, quando a gente tem um outro meio, aqui nesse caso é a água, que é um meio diferente do ar, aqui no caso nós temos dois meios, a água e o ar, esse raio de luz que vai incidir aqui, ele vai passar. Lembra que a gente falou da transparência? A água é transparente, ele consegue passar. Mas será que ele consegue passar na mesma velocidade, do mesmo jeito? Ele não vai conseguir passar do mesmo jeito. Ele vai ter ou uma diminuição da velocidade de propagação, da velocidade que ele consegue caminhar por esse meio, ou pode aumentar também. Esse aqui é um exemplo
a gente coloca um... Aqui, no caso, deve ser um canudo. Tá vendo que dá uma diferença na visão? Aqui tá como se tivesse um pouquinho mais para cima e esse aqui descer um pouquinho. Por que acontece isso no nosso visual? Por que a gente consegue enxergar desse jeito? Porque a luz, para passar do meio, que é o ar, para o meio água, ela tá tendo alguma diferença de velocidade. Então, essa diferença de velocidade dá essa impressão visual para gente que ele tá meio tortinho, que ele não é... O canudo não é reto, mas a gente tem uma imagem aqui do lado que mostra, o canudo é reto sim. É que na hora que a luz passa de um meio para outro, dá essa diferença de visual. Já nesse copo aqui, se a gente observar, não tem um meio só, tem mais de um meio. Tem o meio que é o ar, que está todo em volta aqui, tem o meio que é o óleo e tem um meio que é a água. Cada meio tem um índice que chama índice de incidência da luz, que é um índice do meio. O que é esse índice do meio? É o que determina a dificuldade ou facilidade que a luz vai ter de passar através desse meio. Vocês já viram algum objeto ou alguma moeda, alguma coisa que cai dentro da piscina? Não dá uma impressão de que ele está mais próximo à superfície do que a posição que ele está realmente? Por que a gente tem essa impressão? Aquela impressão que a gente vai achar que consegue pegar o objeto, mas não consegue, porque a posição real dele está um pouco mais para baixo. Porque nós, observadores, estamos fora da água. O raio de luz que a gente consegue enxergar esse peixe, ele sofre um desvio. Por que ele sofre esse desvio? Justamente porque estamos em meios diferentes. Para esse raio de luz conseguir percorrer essa trajetória, ele só conseguiria percorrer em trajetória reta se ele estivesse no mesmo meio, no ar. Agora, aqui há uma mudança de meio, do ar para a água. Por isso que esse raio de luz, ele dá uma descidinha, ele não consegue seguir a mesma trajetória. Ele dá uma mudada nessa trajetória, porque muda o meio. Outro processo que a gente tem é o processo da transmissão da luz. A transmissão da luz é aquele caso que a luz ela consegue atravessar o meio. Porque esse meio ele pode ser transparente ou translúcido. Ah, mas o que é transparente e translúcido mesmo? Transparente é aquele que a luz consegue passar totalmente e translúcido é aquele que a luz consegue passar parcialmente. Parte dessa luz não consegue passar. Quando a gente coloca uma cortina, que não é aquelas blackout, aquelas cortinas que vedam tudo, uma cortina mais simples, parte da luz ela consegue bloquear, mas não totalmente. Esse é o meio translúcido. Só que mesmo assim, a luz que passa, ela passa através de transmissão. E o outro fenômeno de luz que a gente tem é o fenômeno que toda luz que incide, ela é absorvida. Aqueles corpos opacos, por exemplo, nenhuma luz passa por ele. Toda luz que incide nele é absorvida. Aqui é um exemplo de um corpo opaco. Toda luz que vem, ela não consegue passar nada. Então, ela fica ali absorvida naquele corpo, naquele anteparo. Aqui a transmissão, ela consegue passar, tá vendo? Porque esse meio, provavelmente, ele é transparente, porque aqui no caso tá passando tudo, mas ele não precisaria passar tudo também não. A transmissão pode ser quando passa um pouquinho só, quando passa parcialmente. E aqui o outro caso são dos corpos polidos, que pode ser um espelho, pode ser alguma coisa perfeitamente polida que a gente consiga ver uma imagem. Na reflexão, o raio de luz, ele incide e volta, tá vendo? Na absorção, ele absorve todo e na transmissão ele consegue passar.
Aí na refração, como que é mesmo? Na refração ele consegue passar, mas ele consegue passar numa velocidade menor, ele consegue passar um pouco mais devagar ou numa velocidade maior, dependendo desse meio que ele está fazendo essa transição. Bom, um dos clássicos da reflexão de luz é o espelho plano. O espelho plano sempre tem alguma questão em qualquer vestibular que fala sobre os espelhos planos. O espelho plano é aquele que a gente consegue ver a nossa imagem do mesmo tamanho, do mesmo largura, com as mesmas dimensões que a nossa. Só que ela tem uma característica, ela tem uma imagem invertida. Esse aqui é o espelho plano, o cachorrinho se olhando, ele está com uma imagem invertida. Vamos pensar no seguinte. Ó, aqui tem uma imagem, um objeto, e aqui a imagem. Esse lado de cá é o de trás do espelho. Pensa assim, esse aqui é o objeto que eu vou chamar ele de real, o que está sendo colocado à frente do espelho, e aqui a imagem. Se a gente até o espelho. Aí eu vi que deu uma travadinha. Essa distância é igual a essa. Da mesma forma, esse ponto Y. Ele a uma mesma distância do espelho, que essa distância daqui tá da imagem. A imagem é o que a gente consegue ver nesse espelho. E o ponto Z da mesma maneira. Olha um exemplo aí. A gente tem uma guia de previdência social. Quando a gente coloca ela de frente para o espelho, olha a imagem que aparece. Tá vendo? Essa distância do S, do social, até o espelho, é uma mesma distância do S até a imagem. Então, elas estão mais próximas do espelho que a letra G. A letra G, ó, tá lá no fundo. Aqui também, a letra G tá lá no fundo. É uma imagem espelhada. O que a gente fala nesse caso é que a imagem é invertida. Se a gente fechar essa parte aqui e olhar só para cá, tá vendo? Essa parte aqui, ela tem as mesmas dimensões de altura, de comprimento. A única diferença que ela tem da imagem real é que ela é invertida. Ó, outro exemplo ali que a gente tem, a imagem está invertida. Vamos fazer um exercício. Deixa eu ver se alguém falou alguma coisa. Bom, vamos lá. Quando você fica à frente de um espelho plano, você e sua respectiva imagem têm sempre naturezas opostas. Ou seja, quando um é real, o outro deve ser virtual. Isso que significa de opostas contrárias, que aqui a gente tem nós real e a imagem a gente vai chamar ela de virtual. Desta maneira, para se obter geometricamente a imagem de um objeto pontual, simetricamente de um objeto pontual, basta traçar por ele uma reta perpendicular ao espelho plano, atravessando a superfície espelhada e marcar simetricamente o ponto imagem, como mostrado na figura. Aqui ele está dando uma distância, ele está falando sobre a distância da pessoa, do objeto, até o espelho. O que significa? Que a distância do objeto até o espelho é a mesma distância da imagem até o espelho. Isso aqui é o início do exercício, está dando uma explicação para a gente de como funciona um espelho plano. Agora vamos lá. Considere que na situação anterior você esteja vestindo uma camiseta com a palavra física, conforme a figura. Se você se colocar na frente do espelho plano, a palavra física refletida se apresentará como mostrado na alternativa. E agora? Lembra que a gente falou que no espelho plano
as imagens são invertidas, que elas são opostas, invertidas, quais aí que todas as letras estão invertidas? O I que não vai ter muita mudança, o I da sílaba do si, porque ele nem tem acento, a gente não consegue ver se está certo ou ao contrário. Mas qual dessas palavras que elas estão completamente contrárias? E agora? Então, a alternativa A é a imagem do espelho que está contrária. Por que a B, a D, a B, a C e a E não são? Porque o F está na mesma posição, não está ao contrário, então não trata-se de espelho plano. E essa outra aqui, que sobrou, é o C. O C na D não está ao contrário, ele está na mesma posição da camiseta. Então, não é essa. A alternativa correta é a alternativa A. Agora, mais um exercício. Um cidadão coloca um relógio marcando 12 horas e 25 minutos, de cabeça para baixo, na frente de um espelho plano. Então, ele pegou o relógio, colocou ele de cabeça para baixo e posicionou na frente do espelho. Qual a leitura da imagem formada pela reflexão do espelho? E agora, que horas são? Alguém arrisca um palpite? Opa! Então, vamos pensar. A posição tem que ser a mesma, certo? Então, esse daqui, que é o número 1, que está mais próximo do espelho, significa que aqui eu vou ter que ter um número 1 mais próximo do espelho também, correto? Então, a alternativa B e D já não são. Então, aqui eu sei que tem um número 1. Agora, qual é o oposto do número 2? Vamos tentar pensar. O oposto do número 2, por que oposto? Estou em frente ao espelho plano. Então, a imagem é oposta. O oposto do número 2 é esse daqui, que é o número 5. Então, aqui já daria 15, certo? Aí, a alternativa correta, por similaridade, dá para fazer também, é a alternativa C. Olha aqui o desenho da imagem, como que ficou. Certo? 15 horas e 52 minutos. Agora, continuando com a reflexão da luz, quando um raio de luz, vamos pensar que isso daqui é um espelho plano, tá? Um raio de luz. O raio de luz, ele incide sobre esse espelho. Lembra que a gente falou que se é um espelho, uma superfície polida, ele vai ser refletido? Mas em que direção? Como que ele vai ser refletido? Ele vai ser refletido da seguinte maneira. A gente vai traçar uma reta exatamente no ponto em que ele encontrou o espelho. Traçamos uma reta, o que a gente chama de reta normal. A reta normal é uma reta perpendicular ao plano. Como assim perpendicular, Camila? É uma reta que tem que formar um ângulo de 90 graus com o plano. Então, o raio incidiu e eu tracei essa reta normal. Esse ângulo, que é chamado de ângulo de incidência, ele tem que ser igual ao ângulo refletido. Se esse ângulo for 30 graus, esse ângulo aqui também tem que ser 30 graus. Então, o ângulo de incidência é igual ao ângulo refletido, certo? Aqui é um corte desse plano, para a gente visualizar melhor como ele incide e reflete. E tá aí esse exemplo para a gente falar. Ah, esse aqui for 60, aqui vai ser 60 também. Sempre o ângulo de incidência tem que ser o mesmo ângulo refletido.
Mas e se esse ângulo, esse raio, Camila, ele já vir na perpendicular? Se ele já vier, né? Se já vier na perpendicular, como que a gente vai fazer? Se o ângulo ele incide perpendicular, coincidindo com a reta normal que faz o ângulo de 90 graus, a reflexão dele vai ser pela mesma direção, só que com sentidos opostos. Então vamos para esse exemplo, esse exercício. Em um espelho plano perfeito, incide um raio de luz. O raio que sai do espelho sofre. Ó, o espelho é plano e perfeito, certo? Se ele é um espelho plano, ele vai refletir a luz, ele não vai refratar. O que é refratar mesmo? Refratar é quando ele atravessa o meio, não é o caso dos espelhos. Os espelhos não têm refração, são reflexão. Bom, se é reflexão, ele tem o ângulo de incidência, ou seja, o ângulo que ele chega, igual ao ângulo de reflexão, o ângulo que sai. Então, a alternativa correta é a alternativa C. Então é isso, pessoal. Eu vou passar para vocês uma. O Vinícius vai passar, Batata, vai passar para vocês a lista de exercícios e a apresentação. E qualquer dúvida, qualquer pergunta que vocês tenham para fazer da matéria ou dessa parte que a gente falou, tá aí meu e-mail. Pode mandar um e-mail, perguntar que a gente responde. Na lista tem o gabarito das questões. E fica uma dica para vocês também, pesquisem sobre a velocidade da luz. Como que é o comportamento da velocidade da luz, se a velocidade da luz ela é maior que a velocidade do som, se ela é menor. Façam essa comparação, tá certo? Acho que é isso, Vinícius. Batata, desculpa. Beleza, Cá, obrigado, hein, pela aula. Então é isso, valeu, pessoal. Espero que tenham gostado.